Bom dia, bem-vindos a mais uma aula. Hoje no nosso horário a gente tem língua portuguesa, né, e ciências. Então vamos lá, vamos dar início, né, à nossa aula. Na aula anterior de língua portuguesa, vocês ficaram para fazer a leitura do texto Uma Lembrança de Estimação e responder a atividade linhas e entrelinhas. Então agora a gente vai fazer a correção, tá certo? Eu não vou ler o texto novamente para o vídeo não ficar muito longo. Mas a gente vai corrigindo aqui e vocês vão lembrando aí a leitura que vocês fizeram. Questão número 1. Escreva o nome de cada personagem de acordo com a respectiva participação na história. Então, tem um trecho da história que vocês iriam identificar de que personagem estava se tratando. Então, na letra A, é o menino que aparece na escola vestido de marciano, disposto a tirar a foto com a roupa. Então, o personagem, né, que tem essa brilhante ideia de vestido de marciano para tirar a foto da turma é o Godofredo. Então, quem respondeu Godofredo, né, está correto. Vamos para a B. Lamenta a possibilidade de perder a aula de aritmética, pois tinha feito todos os problemas. Então, o personagem aqui era Arnaldo. Então, quem colocou Arnaldo está correto. Lembrando que é um substantivo próprio. Tanto Godofredo como Arnaldo a gente escreve com letra maiúscula, a letra inicial maiúscula. C. É um dos meninos que vão até o porão da escola para pegar caixotes. Porém, ao colocar um saco na cabeça para brincar de fantasma, não vê a chegada da professora que o surpreende. Então, esse personagem aqui é o Rufino, né? Então, lembrando de iniciar também com letra maiúscula por ser um substantivo próprio. 2. Procure no dicionário o significado da palavra destacada. Então, a gente deve lembrar que os dicionários, eles modificam um pouco o significado. Não que seja um outro significado, mas eles usam outras palavras para dar o significado da palavra. Então, vai ter de algumas pessoas diferente, mas a palavra destacada aqui na frase, né? Ela recomendou também que viéssemos bem limpinhos e penteados. A palavra recomendou, que é um verbo no passado, né? No tempo passado. A gente vai encontrar ele no dicionário, né? Recomendou aconselhou, lembrou. Então, a professora lembrou a eles, né? Aconselhou a eles que viessem limpinhos e penteados para saírem bonitos na foto. Então, aqui o significado de recomendou é aconselhou ou lembrou. 3. Por que a professora recomendou aos alunos que viessem limpos e penteados? Né? Então, praticamente eu dei a resposta, né? Na questão 2. Então, a professora ela recomendou, né, aos alunos que eles viessem limpos e penteados, porque eles iriam tirar uma foto da classe, aquela foto que fica de recordação, né, de toda a turma. Então, ela ia tirar essa foto com todos os alunos da classe e para isso ela queria que eles viessem limpinhos e penteados para que eles saíssem bonitos na foto, né? 4. Por que Godofredo foi repreendido pela professora? Então, por que a professora reclamou com ele, brigou? Porque repreender é você reclamar, é você brigar, né? Então, Godofredo foi repreendido pela professora porque chegou à escola vestido de marciano e queria tirar a foto com essa roupa. Não era uma festa fantasia pelo vestido de marciano, né? Então, ele tinha que ir com a roupa adequada para tirar a lembrança da classe, que era a fotografia. Então, por isso que ela repreendeu a atitude dele, né? Ela achou uma atitude inadequada, uma roupa inadequada para aquela situação, certo? Aí, 5. Eu passei para vocês só até a 4 como tarefinha de casa, não foi assim? Então, agora, vocês vão fazer agora as outras questões, né? Vocês vão marcar, eu vou botar 2 páginas, porque eu tenho a questão 8 e 9, e também a 12 e a 14, que é só de marcar. Então, dá tempo vocês fazerem. Então, agora, a tarefinha de hoje será essa. Vocês vão continuar a interpretação do texto, né? Então, na 5, o que os alunos foram fazer no porão da escola? Então, se você não lembrar, aí você lê novamente o texto, porque um texto a gente não compreende da primeira vez que a gente lê, né? E nunca é muito a gente ler. Então, vai ler novamente o texto
e vai responder o que os alunos foram fazer no porão da escola. 6. O que fizeram os alunos que estavam no porão quando perceberam a presença da professora? Quando eles perceberam que a professora estava lá, presente, o que foi que eles fizeram? 7. Por que Rufino foi o único a não perceber a presença da professora no porão? Então, o que era que Rufino estava fazendo, né, na situação que ele não percebeu a presença da professora? Então, vocês vão responder aí. Aí, o 8, né, que é de marcar. Godofredo e Rufino foram repreendidos pela professora porque as atitudes deles não estavam adequadas com a sessão de fotos ou porque eles eram muito briguentos. Então, você vai marcar a alternativa correta. 9. O texto que você leu descreve um acontecimento, narra, isto é, conta um fato ou defende uma ideia. Então, você vai marcar, lembrando que há apenas uma alternativa correta. 10. Narrar é contar, expor a sequência de um fato ou acontecimento. O texto, uma lembrança de estimação, é uma narração? Se você achar que sim, vai responder sim e vai explicar porque você acha que é uma narrativa. Se você achar que não, então você vai justificar e explicar por que você acha que não é uma narrativa. Aí o 11. No texto, o narrador participa dos fatos da história. Quem está contando a história, narrando a história, ele participa, ele é um narrador personagem. Se sim, você vai responder aí, né? E justificar. Em que trecho do texto você vê que a pessoa participa ou não da história. 12. Pelo texto que leu, você poderia dizer que o narrador é um personagem criança ou adulta? Você vai marcar. 13. Comprove sua resposta à atividade anterior com a passagem do texto. Aí você vai pegar lá no texto uma parte que comprove se é uma criança ou se é um adulto contando a história. 14. Leia a explicação e depois responda ao que se pede. O narrador é quem conta, quem narra um fato ou uma história. O narrador, ele pode ser, que a gente já estudou isso, né? Ele pode ser o narrador personagem, que é aquele que é o personagem narrando a própria história que ele participou. Ou o narrador observador, que é alguém que apenas observou a situação e está contando, né, o acontecido. Então, aqui diz, ó, narrador personagem, aquele que conta e participa dos fatos narrados, e narrador observador, aquele que narra, mas não participa dos fatos narrados. De acordo com a explicação, o narrador do texto é chamado de, aí você vai marcar se ele é chamado de narrador personagem ou de narrador observador. E o 15, onde se passa a história? A história toda, ela está acontecendo em que ambiente, em que lugar? Então, isso aí vocês vão responder aqui na questão 15. Então, para hoje de português, é essa questão, tá certo? Na próxima aula, a gente vai revisar artigo. Mas, para hoje, vocês vão apenas ler o texto novamente para responder da questão 5 à questão 15.